Boa noite, igreja. A paz do Rei Jesus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Como disse o Paulo Júnior, é sempre uma honra a gente estar na casa do Senhor, falar da palavra do Senhor. E digo para vocês, estar aqui em cima ministrando eu digo assim que o dia que a gente vai pregar é um dia que precisa mesmo de muita oração, de muito jejum, porque o inimigo não quer. Então, eu quero dizer para vocês que, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Quando o Senhor te chama, tu simplesmente tem que dizer, eis-me aqui. Amém? Abrimos a nossa Bíblia, não precisa abrir. Só coloca na tela João 8,32, por favor, Maxwell. Amém. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gostaria que vocês repetissem, falassem comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me libertará. Porque é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que liberta. Amém? Quem crê nisso? Amém. Agora abrimos a nossa Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus ela é viva. E ela sempre traz algo novo. O Senhor, Ele sempre fala algo novo, mesmo que a palavra já tenha sido apregoada milhares e milhares de vezes. Mas o Senhor, Ele sempre tem algo de novo. Amém? Todos acharam? Amém. Ali diz assim, capítulo 5, de 2 Reis. Naamã é curado da lepra. Estamos em um culto de libertação, de cura. Amém? E de vitória. Quem veio aqui com essa expectativa no coração? Porque eu creio que você não saiu da sua casa simplesmente porque você não tinha nada para fazer, ou porque não estava passando nada de interessante na televisão, ou porque você não tinha um convite de nada mais importante para fazer. Eu creio que se você está aqui, é porque você espera algo de Deus nessa noite. É porque o seu coração, quando você vem para a casa de Deus, você tem que criar uma expectativa. Senhor, hoje eu quero que você fale comigo. Você não tem que dizer, Senhor, eu quero que hoje tu fale com o fulano, com aquele fulano. Não, Senhor, fala comigo. Porque assim como o Senhor, Ele fala primeiro com aquele que vai ministrar a palavra. E ao menos quando Ele vai trazer essa palavra para uma igreja, ou para uma célula, ao menos para uma pessoa, o Senhor quer falar. E eu creio que nessa noite, depois dessa palavra ser apregoada, ao menos uma pessoa vai sair daqui, transformada, liberta, curada. Mas você decide isso. Amém? Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim
para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Fecha os teus olhos que eu quero orar mais uma vez. Senhor, eu coloco, Pai, diante de Ti, Senhor, esta palavra, ó Deus de Israel. Assim, Senhor, como Tu falaste, Tu ministraste, Senhor, ao meu coração, ó Pai, que Tu venha, Senhor, tá falando, Senhor, com a Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, ministra, Senhor, no coração de cada um, Pai. Senhor, que Tu venha, Senhor, estar, Senhor, libertando, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, que Tu venha estar curando, Pai, pessoas aqui que entraram, Senhor, com feridas neste lugar, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, neste momento, Tu tens liberdade para agir no coração de cada um, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. No primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 5, aqui diz que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um varão valoroso, era um homem valoroso. Paramos por aqui. Nesse versículo, o Senhor falou grandemente comigo, porque aqui ele disse que Naamã, ele não era qualquer homem. Todos seguramente já conhecem essa história. Ele não era um homem qualquer. Ele era um homem muito importante naquele lugar. Ele era um homem muito respeitado. Ele era um homem muito conhecido pelo fato dele ser chefe do exército, do rei das Sírias. Além disso, ele era muito bem visto. Ele era muito bem visto pelas pessoas, pela cidade, pelo seu exército, pelo rei. Mas o que me chamou a atenção aqui é que diz: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Se por ele o Senhor dera livramento aos sírios, ele era um chefe dos exércitos, justo? Mas se o Senhor deu livramento aos sírios por causa dele, não diz a palavra que ele era um homem temente a Deus, não diz a palavra que ele era um homem que lia a palavra todos os dias, não diz a palavra isso. Mas diz a palavra que ele era um homem valoroso. E quando o Senhor coloca na palavra que é um homem valoroso, é porque o Senhor o considera valoroso. Amém? E aqui me chamou a atenção porque o Senhor disse: e o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso. Então, mesmo sem ele conhecer a palavra de Deus, mesmo sem ele conhecer o poder de Deus, Deus já o conhecia. Deus já o via. E o que o Senhor te diz nessa noite é que Ele te conhece. Que o Senhor te vê. De repente hoje você está entrando aqui pela primeira vez, e você está ouvindo a palavra pela primeira vez. Mas como o versículo que nós colocamos na tela, o primeiro, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquilo que liberta, aquilo que cura, aquilo que transforma é a palavra. Amém? Então até então Naamã não diz ali que ele conhecia a verdade. Não diz ali que ele conhecia a palavra. Que ele conhecia o poder de Deus, aquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Mas termina o versículo dizendo assim: porém, ele era leproso. Depois de ter falado várias qualidades dele, que além dele ser um homem valoroso, que por causa dele, os sírios tiveram livramento, e ele era um homem muito bem visto na cidade, tinha várias qualidades, isso e tal. Ele diz assim no final: mas ele tinha lepra. Ele era leproso. Então, aqui o Senhor disse, as pessoas viam ele como o maioral,
como um homem importante, como um homem que tinha grande influência, porque ele estava ali com o rei da Síria. Não é verdade? Mas ele era bem visto também por Deus. Então seguramente Deus conhecia o coração deste homem. Seguramente Deus conhecia a integridade, a maneira dele, o jeito dele. Porque se ele era fiel com o rei, tá? Se ele era temente ao rei, se ele considerava o rei, quem faz isso com o rei da terra, por que não fazer com Deus? E essa palavra, porém ele era leproso. Então, de repente, hoje você entrou aqui e você se sente assim. Que de repente, mas eu não conheço a verdade. Eu não conheço a palavra de Deus. Eu não sei o que Deus pode fazer. Minha casa está tudo errada, minha família está tudo errada. O que eu tenho que fazer? Se eu não conheço esse Deus, eu não conheço. Mas o Senhor, quando Ele te vê, porque Ele te vê, e Ele te conhece, e Ele sabe de todas as tuas necessidades. Ele sabe onde você precisa de cura, Ele sabe onde você precisa de libertação, Ele sabe como está a sua casa hoje. De repente hoje você pode esconder de mim, da pastora, do pastor, do seu líder, daquele que caminha com você, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus entra dentro da tua casa e Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele entra dentro da tua casa espiritual também, que é você, e Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui dentro. De repente você pode para os outros estar muito bem. De repente para os outros você pode estar, nossa, está sempre sorrindo, sempre isso, sempre aquilo. Mas aqui dentro, você pode esconder de todo mundo, menos de duas pessoas, de Deus e de você mesmo. E essa é a noite de você trazer, de você se libertar disso que está te aprisionando. É noite de você se libertar de tudo aquilo que está te atrapalhando, de tudo aquilo que está te incomodando. Porque o Senhor, como foi cantado aqui, o pastor Javan e eles cantaram, que o Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. Deus, Ele não envelhece. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que opera milagres. É o mesmo Deus que curava a lepra naquele tempo. É o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça hoje, que cura um câncer. É o mesmo Deus. Mas o Senhor me dizia, a diferença é que hoje muitos me conhecem, mas poucos creem. Poucos creem. Poucos têm aquela fé que o Senhor ainda pode fazer. Que Deus pode curar, que Deus pode restaurar a tua casa, que Deus pode curar a tua família, que Deus pode curar o teu câncer. Porque o Senhor, Ele está sempre com os olhos para nós, sempre cuidando. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Nós somos como a menina dos seus olhos. E se nós seguimos adiante, ali diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então até então, este homem não conhecia a palavra. Até então este homem não conhecia. Vamos supor que ele não conhecesse o poder de Israel até então. Mas ele foi em uma dessas guerras que ele ia e ele trouxe presa para sua casa uma escrava. E essa menina quem era? Era uma menina do povo escolhido de Deus. E ela veio ser escrava dentro da casa de Naamã. Porque para tudo, para todas as coisas, Deus tem um propósito. Para todas as coisas, Deus tem um propósito. O Senhor foi lá e trouxe ela como escrava para dentro daquela casa. Mas através dela veio a cura. Através dela veio a libertação. Através dela veio a cura de Naamã. Porque ela veio trazer a verdade. Através do seu jeito. Porque ela poderia ser muito, de repente, ser uma menina amargurada por ter sido presa. Né? Por estar ali como prisioneira. Ela deixou toda a sua família, deixou toda a sua casa. Mas mesmo assim, o amor de Deus estava no coração dela. E ela disse:
à sua senhora: olha, se o meu patrão, se o meu chefe pudesse ir até o profeta Eliseu, que se encontra em Samaria, ele pode. Olha a fé dela, olha a fé. Por isso a importância de quem nós colocamos dentro da nossa casa. Por isso a importância de quem nós caminhamos junto. Comece a observar com quem você está caminhando, quem você está colocando dentro da sua casa. É pessoa de fé? É pessoa que vai te ajudar a trazer a cura para a tua casa? É pessoa que vai te ajudar a trazer a verdade para a tua casa? A palavra de Deus? Ou é aquela pessoa que simplesmente vai vir para uma festinha, ou para isso, ou para aquilo? Porque quando a gente era no mundo, era muito fácil, né? Convidar para uma festinha, para uma cervejinha, todo mundo vinha. Mas hoje, tu convidar para vir para conhecer a palavra de Deus, ou te dar uma dor de cabeça, ou isso, sempre se tem uma muleta, sempre se tem uma desculpa. E essa moça, ela não foi para lá à toa. Porque como eu disse, para o Senhor nada é por acaso. Nada é por acaso. Então quando você vê uma pessoa cheia de fé, cheia da unção de Deus do teu lado, pode ter certeza que foi o Senhor que mandou. Porque algo o Senhor quer fazer na tua vida. Algo o Senhor quer fazer na tua família. Algo o Senhor quer fazer na tua casa. E foi o que essa menina fez. Ela foi corajosa. E além disso, ela teve a fé. Me chamou a atenção a fé dela. Porque ela disse: olha, se ele for lá, ele vai ser curado. E a fé dela foi tão contagiante, que contagiou para a esposa de Naamã, porque para ela convencer ele, ir até, né, o rei da Síria, pedir permissão para ir até o profeta Eliseu, a fé dela teve que ser muito contagiante. Então ela contagiou a esposa de Naamã, e não só isso. Através disso, Naamã foi. Então o que eu vejo aqui? Um dos passos, assim que o Senhor me disse, para você que quer ser curado, quer ser libertado, tem algo aprisionado dentro de você, que você está ali só para ti, de repente tu diz assim: mas está só aqui, só eu sei. Não, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E ela continuou dizendo que que esse profeta Eliseu, ele poderia restaurar ele da lepra. Curar ele da lepra. Então, como eu estava dizendo, que uma das características que nós precisamos quando nós queremos ser curado, porque se você está aqui, se vocês têm algo, de repente hoje eu não estou vendo ninguém com uma lepra aqui. Eu não estou vendo ninguém com uma muleta, né? Tinha a Silvia até esses dias, mas em nome de Jesus acabou, né? Mas, de repente a sua lepra não seja visível. Ninguém está vendo. Não é verdade? De repente a maioria aqui tem algo escondido dentro de você que hoje precisa ser curado. Que hoje você precisa colocar para fora, que hoje você precisa de liberdade. Porque como eu disse, a palavra de Deus, ela cura. E quando essa menina entrou dentro da casa de Naamã, eu até escrevi, porque quando Deus fala, a palavra, onde entra a palavra de Deus, entra o milagre. Onde entra a palavra de Deus, logo atrás, o milagre vem junto. A cura vem junto, a restauração vem junto. Então, queridos, é a palavra. É através da palavra de Deus. E aquela menina, ela foi luz naquela casa. Ela foi a palavra de Deus viva naquela casa. Ela foi exemplo. Porque como eu estava dizendo antes, ela poderia muito bem ser amargurada, né, com o patrão, ele me trouxe para cá. Se alguém quiser me trazer mais água, por favor. Ela poderia muito bem ser amargurada, ser triste, porque ela estava ali como prisioneira. Mas não. Como eu disse antes, o amor de Deus envolveu ela. E através disso, a casa foi restaurada. Ele foi curado. Mas para isso que o Senhor me dizia, que muitos não são curados das suas lepras físicas ou espirituais, porque não tem atitude. Porque não tem atitude. Porque Naamã, assim que ele soube, né, que existia uma possibilidade dele ser curado, o que ele fez? Ele correu para o rei.
mesmo ele sendo orgulhoso. Obrigada. Ele correu para o rei e ele disse, olha, que a menina falou isso, isso e isso. Então eu preciso ir lá. Eu preciso ao menos tentar, porque a fé dessa menina é tão contagiante que eu creio que eu posso ser curado. Porque muitas vezes é assim, a gente caminha na fé dos outros, não é verdade? Muitas vezes acontecem as coisas na gente. Uma vez eu escutei de alguém que disse, eu acredito mais em ti do que tu mesma. Porque às vezes a pessoa tem mais fé do que tu. Então por que tu não caminhar do lado dessas pessoas? Por que tu não trazer para dentro da tua casa esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que vai te ensinar o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vai te ensinar a palavra de Deus. Aquela que cura, aquela que restaura. E Naamã ele foi. Ele teve essa atitude de ir diante do rei e pedir. Olha aqui, eu preciso ir lá. Então o rei, né, tinha muito ele era um homem muito respeitado naquele lugar. Era um homem muito respeitado também pelo rei, muito bem visto. Ele escreveu uma carta. Escreveu uma carta para o rei de Israel. E chegando lá, e ele foi. Chegando lá, ele mostrou essa carta. A carta já estava lá. Porém, quando ele chegou no rei de Israel, o rei de Israel disse, por acaso eu sou Deus para te curar? O que eu posso fazer por ti? Mesmo ele contando. Porém, ali ele rasgou as suas vestes e ele disse, o que eu posso fazer? Mas se nós vemos mais adiante, no versículo 8 diz assim, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei, por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quando o profeta Eliseu soube disso, o profeta Eliseu disse, deixa ele vir a mim. Porque o Senhor já tinha revelado para ele qual era o maior problema dele. Que não era somente a lepra natural, não era só a pele dele. O Senhor já tinha revelado com certeza ao profeta Eliseu que a lepra pior dele era espiritual. Que ele precisava primeiro ser curado do orgulho que ele tinha. Ele precisava primeiro ser curado daquele orgulho, ele precisava ser humilde. E quando... Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Lá foi ele para a casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Pegou seus cavalos, seus carros e todo aquele povo que estava acompanhando ele. Porque o Senhor é assim, quando Ele quer fazer um milagre, Ele quer que as pessoas presenciem o poder de Deus. O poder de Deus na vida das pessoas. E lá foi ele com toda a sua comitiva. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne tornará e ficarás purificado. O que ele fez? Naamã estava ali, diante da porta de Eliseu, e Eliseu nem ao menos atendeu ele. Ali já quebrou completamente o seu orgulho. Porque Naamã, ele pensou seguramente, eu vou ser atendido com... O profeta vai vir aqui, vai estender suas mãos para o céu, vai fazer isso, vai fazer aquele auê para me curar. Mas Naamã não, Eliseu não. Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha dito para ele onde estava o problema. E aqui o Senhor me levou a, lendo o Evangelho, procurando e buscando na palavra. E o Senhor me dizia, todas as vezes que nós necessitamos de cura, o Senhor vai permitir que as nossas feridas sejam expostas. Todas as vezes que nós precisamos ser curados, ser libertados pelo Senhor, o Senhor Ele pode permitir que a sua ferida seja exposta, porque Ele não pode curar algo. Se tu tens uma ferida, Paulo Júnior, como que Ele pode curar? Como é que tu pode mostrar para o médico, tá? Se tu tiver com um band-aid em cima. Tu tens que abrir o teu coração. Tu tens que ser sincero.
Lá em Hebreus, eu dei uma palavra dessa no 13 de maio, numa vigília, e foi muito forte. Que em Hebreus capítulo 6, versículo 24, diz que nós temos que ir diante do Senhor com um coração sincero. Com um coração sincero. Coloca na tela para mim, por favor. Hebreus 6, 24. E Naamã, naquele momento ali, quando ele viu que ele não foi recebido por... Não é Hebreus? Não é Hebreus? Efésios, perdão. Efésios 6, 24. Obrigada, meninas. Viu como elas são atentas? Amém. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A minha fala com sinceridade. A minha Bíblia diz com sinceridade. Então, nós temos que ser sinceros diante do Senhor. É como eu disse antes, nós podemos esconder tudo de todos, mas diante de Deus nós não podemos. Diante de Deus nós não conseguimos esconder. Então, como eu disse antes, o primeiro passo que Naamã teve foi atitude. Ele decidiu ser curado. Ele quis ser curado. Por isso que ele fez tudo isso. E se eu te perguntar nessa noite, eu não sei o que você tem. Eu não sei se você tem uma doença no teu físico, eu não sei se você está com uma dor de cabeça, eu não sei se você tem algo no seu coração que está te machucando, uma ferida que de repente há muito tempo está ali escondidinha e você diz, deixa ali, mas de vez em quando ela vem à tona, de vez em quando você sofre com isso. Eu te pergunto nessa noite, você quer ser curado? Você quer ser curado? Pelo jeito não. Porque se você quer ser curado, você tem que ter atitude de ao menos dizer amém, glória a Deus, eu quero, eu decido ser curado, eu decido ser liberto. Porque tantos, seguramente, eu não sei, eu não conheço exatamente a tua vida, mas de repente está aprisionado com algo no seu coração, de repente você está aprisionado no seu passado, de repente você está aprisionado em algo que te atormenta, mas você não tem a atitude de vir diante do Senhor e te prostrar diante dEle e dizer, Senhor, cura-me, cura as minhas feridas. Porque se nós vamos lá para o Evangelho, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar que Jesus ele ia passar, Jesus estava passando por ali, ela ouviu falar. E naquele tempo, tanto a lepra quanto o fluxo de sangue, todos os dois eram considerados pessoas impuras. Então, a pessoa que era impura, que tinha lepra, que tinha fluxo de sangue, ela tinha que estar meio que separada das pessoas, meio que afastada das pessoas. E aquela mulher, quando ela ouviu falar, quando ela viu que Jesus, que a palavra viva estava passando, ela foi. Ela foi de encontro. O que ela fez? Ela teve a atitude de ir até onde estava Jesus. E hoje você já está aqui, já é uma grande vitória. Você está aqui num culto da vitória. Você está aqui num culto da libertação. Você veio ao encontro de Jesus. Agora o que você precisa fazer é abrir o teu coração com sinceridade e dizer, Senhor, eu sou assim. Senhor, eu sou tudo errada, Pai. Senhor, a minha vida está toda errada. Senhor, o meu coração está sangrando. Senhor, aquele fulano me magoou, aquele fulano me machucou. Venha diante do Senhor nessa noite e coloque isso para Deus. Te liberte disso. Não saia daqui como você entrou. Porque eu creio que o Senhor não te trouxe aqui simplesmente para assistir mais um culto. Onde o Espírito Santo de Deus está, ali é a liberdade. E eu creio que nessa noite o Senhor ele vai quebrar correntes. O Senhor vai libertar aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão cativos de si mesmo. De si mesmo. E aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, quando ela chegou lá, para receber a sua cura, para tocar no manto de Jesus, ou para ouvir o que Jesus tinha para falar, ou esperando a bênção dela, a cura dela, quando ela chegou lá, ela se deparou com uma grande multidão. Uma grande multidão, porque onde Jesus estava, ele ia curando pessoas, ele ia salvando pessoas, ele ia libertando pessoas, então a multidão seguia.
escutando, vendo os milagres que ele ia fazendo. E ela olhou para aquela multidão e ela não parou por ali. Ela disse: não, hoje eu decidi ser curada. Hoje eu decidi ser curada. Se ao menos eu tocar no manto de Jesus, eu sei que eu vou ser curada. E ela enfrentou. Eu não sei o que hoje você precisa enfrentar. De repente hoje para você, a hora que a pastora, não sei como é que vai terminar esse culto, que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas. Mas se de repente você for chamado para frente e de repente você se encontra numa situação dessa, querendo ser curado de algo. Ah, mas eu não quero que ninguém saiba. Vem que o Senhor vai te curar nessa noite. E não olhe para a multidão. Não olhe para a multidão. De repente a multidão hoje na sua vida não seja aquela multidão de gente, mas seja o teu medo, seja a tua vergonha. Porque vocês acham que Naamã não estava com vergonha? Vocês acham que Naamã não tinha o orgulho próprio dele? Ele estava diante de toda a comitiva dele. E Eliseu disse, o profeta Eliseu disse: ei, nem atendeu ele para começar, e disse: ó, tu vai lá naquele rio, tá? No Rio Jordão, e eu já estive lá. Realmente é um rio sujo, é um rio de águas amarela, ela tem cheiro mau. Então quando tu entra, quando tu sai de lá, logo tu tem que tomar um banho rapidamente, porque realmente o cheiro parece que penetra na tua pele. E Naamã disse: não teria um rio melhor para mim ter que mergulhar essas 7 vezes? Mas ali Deus queria trabalhar no caráter dele. Ali Deus queria trabalhar, forjar o caráter dele. Então, queridos, muitas vezes a gente está esperando algo do Senhor, esperando algo grande do Senhor, mas o Senhor, Ele quer trabalhar primeiro naquela feridinha que está lá escondida. Primeiro o Senhor quer curar aquele negocinho que está lá escondido, aquela mágoa, aquela feridinha que está lá, que ninguém vê, aquela decepção, aquela traição, aquilo que está lá escondido. E o Senhor queria fazer isso na vida de Naamã. Antes dele ser curado da lepra natural, ele teria que ser curado espiritual. Então quando ele foi para aquele rio, que ele começou a mergulhar, ele deu o primeiro mergulho, primeiro mergulho que ele deu, ali começou a ir a vergonha dele, começou a ir o orgulho dele. Porque ele teve que fazer isso ainda diante de todas as pessoas que estavam com ele. E mais, lembram que eu disse? Temos que cuidar com quem nós estamos caminhando, quem nós estamos colocando dentro da nossa casa. Porque se nós observamos aqui, num dos versículos aqui, quem disse para ele: ei, o que custa tu fazer? Se o profeta Eliseu tivesse te pedido algo grande, tu iria fazer, não iria? Então o que custa? Né? Eles impulsionaram ele a ir mergulhar nesse rio. Então eles o ajudaram de uma certa forma. Amém? E eu imagino Naamã dando o primeiro mergulho, a vergonha dele, o orgulho, o medo. Deu o segundo, deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, nada. Quarto, nada. Mas ele continuou. Ele continuou. Até dar o 7º mergulho. Quando ele deu o 7º mergulho, ali já tinha acabado todo o seu orgulho. Ali já tinha acabado toda a sua vergonha. Ali ele já tinha enfrentado toda a multidão que ele tinha que enfrentar. Ali ele já tinha enfrentado a vergonha diante da sua comitiva. Mas ele foi. E ele fez exatamente como o profeta disse para ele fazer. E ele foi curado. Quando ele deu o 7º mergulho, ele saiu para cima e a sua pele estava completamente curada. Aí eu pergunto para vocês, foi o mergulho? Foi a água do Rio Jordão que curou ele? Não foi a água do Rio Jordão, não foram os 7 mergulhos, não. O que curou foi a atitude que ele teve de ir até o profeta de Deus, através da fé daquela menina. Ele teve atitude e ele creu que ele poderia ser curado. E se nós vamos lá para o Evangelho novamente. Como eu disse ali, ele era orgulhoso. E o Senhor me disse
te levo a um evangelho onde lá também fala de um leproso. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Coloca na tela para mim, por favor. Ali, o Senhor fala de um leproso. E estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Se nós olhamos bem, o que foi que esse leproso fez? A primeira coisa que ele fez quando ele viu Jesus, ele se prostrou. Ele foi humilde. Ele teve a humildade de chegar diante de Deus, diante de Jesus e dizer: Ei, tu pode me curar. Tu pode fazer aquilo que tu quiseres. Então, tu pode me tocar e eu ser curado. Tu pode dizer uma palavra somente e eu ser curado. Mas a primeira coisa que ele fez, a atitude dele, foi se prostrar, adorar o Senhor. Que muitas vezes nós estamos numa situação dessa. Se tu está numa situação de uma lepra, qual seria a tua atitude? De desesperar? Porque muitas vezes a gente culpa Deus por causa das coisas que nos acontecem? Ou tu iria diante do Senhor, diante de Jesus: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Se tu quiser, tu pode me curar. Então eu quero que nessa noite, você coloque a mão no seu coração e você diga assim para você mesmo. Para você mesmo: eu sei que o Senhor pode me curar daquilo que ninguém vê. Daquilo que ninguém vê. Então, se você crê nisso, assim como esse homem, esse leproso, ele creu, te prostra diante do Senhor nessa noite. Te humilha diante do Senhor. Por que o Senhor queria de Naamã? Queria quebrar o orgulho dele. Ele tinha várias qualidades, mas ele tinha aquilo ali dentro dele. Por ele ser um homem grande, um homem importante, ele precisava ser curado primeiro daquilo ali. Ele precisava primeiro ser curado. Diferente deste outro homem, deste outro leproso. A primeira coisa que ele fez diante do Senhor, ele chegou e se prostrou. Ele se humilhou diante da presença do Senhor, porque ele sabia que ali estava o poder e a autoridade. Ele sabia que Jesus podia curar, que Jesus podia libertar. Ele sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa. Ele entendia a autoridade e o poder que existia em Jesus Cristo. Amém? E essa tarde, eu estava estudando sobre essa palavra e buscando como era essa lepra antigamente. E eu encontrei um estudo onde ele paragonava, o autor daquele estudo, ele colocava a lepra de antes, a lepra espiritual, com a lepra física. Entendeu? Ele colocava e ele dizia assim que não existe diferença. Aí ali naquele estudo explicava exatamente o que a lepra fazia na pessoa. A lepra física, ela vai tirando os sentidos da pessoa. A pessoa não sente mais dor, ela não sente mais o calor, ela não sente mais o frio. E esse autor, ele dizia assim, que a lepra espiritual não é diferente. Porque quando você está com uma lepra espiritual, com algo te atormentando dentro de ti, qual é a primeira coisa que você faz? Você te isola. E o leproso, ele se isolava, ele tinha que ser isolado da sociedade. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer por perto. E ali começa tudo aquilo dentro de você. E ele dizia mais que ele não sentia as dores. Se ele fosse picado por qualquer coisa, ele não sentia dor. Aí ali o autor disse assim, a mesma coisa a nós. Quando nós estamos com uma lepra espiritual, nós começamos a nos afastar da presença de Deus. Nós começamos a ficar longe da presença de Deus e não ter mais a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Então, querido, que nessa noite tu venha olhar para dentro de você e ver se existe algo dentro de você que nessa noite você quer deixar aqui no altar. Que nessa noite você decidiu ser liberto. Ou de repente não é você. De repente você, não, eu estou bem. Mas é a sua casa. É a sua casa. Então venha diante do Senhor
e peça por ela. Peça por aquele que está aprisionado. Mas primeiro você. Primeiro liberte-se você. Cure-se você. Venha diante do Senhor, venha diante de Jesus, porque como eu disse que foi cantado aqui, o mesmo Jesus de antigamente, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Porque eu estava lendo o Evangelho e o Senhor dizia assim, ó, você acha que eu queria ver alguém leproso? Você acha que eu queria ver alguém numa cadeira de rodas? Você acha que eu queria ver alguém de muletas? Você acha que eu queria ver alguém com câncer, doente? Não. Eu quero que as pessoas se aproximem de mim. Eu quero que as pessoas venham e façam como esse leproso fez. Que elas se aproximem da minha presença. Que elas cheguem mais perto de mim. E o primeiro passo para isso é nós reconhecermos que nós estamos doentes. Reconhecermos que nós temos algo que nós precisamos mudar. Reconhecermos que nós temos algo dentro de nós, seja o nosso orgulho, seja a mágoa. E o Senhor me falava fortemente em algo essa tarde, a falta de perdão. Que a falta de perdão está matando muitos ministérios. A falta de perdão está matando muitos chamados. A falta de perdão está aprisionando pessoas. Pessoas que por causa de qualquer coisinha, uma coisinha banal, ouviu uma coisinha, a pastora hoje não olhou para mim, vai para casa magoado. A pastora hoje não me cumprimentou, vai para casa magoado. Ou fulano de tal me disse qualquer coisa que me magoou e aquela mágoa está ali dentro. E aquilo ali vai gerando uma ferida. E aquela ferida vai crescendo. E se você não cuidar, ela se transforma realmente em uma lepra. Por isso, querido, que nessa noite você possa olhar realmente para dentro do seu coração. E que você saia daqui livre. Que você possa sair daqui curado. Assim como aquele leproso que teve a atitude de ir diante do Senhor e se prostrar diante dele. Assim como Naamã, que teve a atitude de ir diante do profeta e fazer exatamente o que o profeta falou para ele fazer. Ou de repente hoje você está aprisionado no seu passado. De repente hoje você está aprisionado num casamento frustrado. De repente hoje você está aprisionado em algo que te aconteceu lá atrás. E que você não consegue esquecer, você não consegue perdoar. Essa é a noite de libertação. É a noite que você tem que deixar tudo aquilo que te aprisiona para você poder caminhar. Você já viu um prisioneiro, uma pessoa que está presa, conseguir caminhar? Não, ele não consegue. Porque ele está ali preso e muitas vezes algemado. E é isso que Satanás está fazendo nesses últimos tempos. Ele está procurando, numa magoazinha desse tamanhinho, transformar ela numa lepra. Numa palavrinha que alguém te disse. Transformar aquilo ali numa lepra. E acabar tirando o teu chamado. Acabar te tirando tu do teu chamado. Então, querido, que você possa realmente estar olhando aonde você está aprisionado. E que você possa estar indo para casa hoje livre. Indo para casa hoje curado. Indo para casa hoje transformado. Porque Naamã, a partir do momento que aquela menina entrou naquela casa, a casa dele nunca mais foi a mesma. A partir do momento que aquela menina entrou, ela começou a trazer luz. Ela começou a falar da palavra de Deus. Ela começou a falar do poder de Israel, do poder do Deus de Israel. E nós hoje, como servos de Deus, nós estamos entrando em casas. E nós estamos levando essa luz. Nós estamos fazendo isso. Porque onde Jesus passava, existia cura, existia libertação, existia salvação. E nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Onde nós passarmos, tem que existir cura, tem que existir liberdade. Que o Senhor venha nos usar para isso. Assim como Deus usou aquela menina. Ela foi exemplo naquele lugar. Foi a testemunhança dela naquele lugar. Dentro daquela casa. É tempo de se libertar. Estamos vivendo um tempo. Eu estava lá atrás no momento do louvor. E eu olhava. Um louvor maravilhoso, abençoado. E eu olhava que as pessoas, a maioria, estavam assim. Travadas.
Como que nós podemos vir para um culto de quarta-feira, um culto da vitória, um culto da libertação, um culto de cura, e ficar gente assim? Nós não podemos. A palavra de Deus diz, em João 8,36, que se verdadeiramente o Filho vos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Então nós temos que ser livres para adorar, nós temos que ser livres para exaltar o nome do Senhor. Nós temos que vir para a casa do Senhor com júbilo, com alegria. Deus fazendo aquilo que nós queremos ou Deus não fazendo. Porque tantas vezes nós viemos somente para buscar a nossa bênção, a nossa cura. E muitas vezes o Senhor quer te tratar de algo que está lá escondido. Aquilo que está te impedindo de caminhar. Aquilo que está te fazendo olhar para trás. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E rapidamente eu queria fazer uma oração. Que o Senhor ministrava ao meu coração que era exatamente isso. Que existiam corações aprisionados pela falta de perdão, pelo orgulho, pelo medo de enfrentar, pela falta de coragem, pela falta de atitude. Muitas vezes nós deixamos de receber a bênção, muitas vezes nós deixamos de receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós temos medo de enfrentar a multidão, ou porque nós temos medo de alguém olhar para nós e dizer assim: ah, mas eu sou uma líder de célula, como que eu posso ir lá para frente, me prostrar diante do Senhor? Todos vão saber que eu estou errando, que eu estou pecando, ou que eu preciso de uma cura, de uma libertação. Não, eu não posso. Naamã, ele era um homem importante. Naamã era um chefe, e o Senhor precisou primeiro curar isso dele, essa parte. Então que nessa noite não deixe nada te aprisionar. Como eu disse, se você for chamado para vir para frente, para que essa lepra, essa doença, essa falta de perdão, e o Senhor fala fortemente nisso. De repente alguém te magoou, alguém te machucou, e você precisa liberar perdão. Hoje, nessa noite, essa é a noite de você fazer isso. Essa é a noite de você liberar perdão. De você dizer: eu te perdoo, independente daquilo que te fizeram, independente daquilo que te disseram. De repente você foi traído, você foi magoado, você foi decepcionado. Mas Jesus pode curar. Jesus pode curar a tua ferida nessa noite. Fecha os teus olhos, querido. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nessa noite, ó Deus de Israel, Senhor, a tua palavra, Senhor, foi apregoada, Senhor, neste lugar, ó Deus. E Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que antes, Senhor, de terminar este culto, Senhor, nessa noite, Pai, Tu esteja, Senhor, ainda ministrando, Senhor, no coração, Senhor, de cada um, Senhor, que entrou neste lugar, Pai. Que eles possam, Senhor, sair daqui, Pai, livres, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, que se verdadeiramente o Filho vos libertou, nós somos livres em Cristo Jesus. E por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que Tu esteja, Senhor, neste momento, Pai, tocando, Senhor, em cada coração, Pai, esquadrinhando, Senhor, cada coração, Pai. Entra, Senhor, no mais profundo, no mais oculto, Pai, e que nessa noite, Pai, eles não saiam daqui como eles entraram, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja?